Então levei os livros para o mosteiro e me integrei na vida monástica do mosteiro de Claraval. E foi uma experiência muito rica do ponto de vista dos estudos, do ponto de vista de encarar o silêncio, de encarar o claustro de madrugada com os frades entoando lá os cânticos gregorianos. Foi uma experiência muito rica, né? E eu optei para ir para o cartório de registro de imóveis. Nunca mais saí. Então, desde 1974, portanto, há 50 anos, até este dia que corre do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca mais saí do cartório de registro de imóveis. Houve a assimilação e incorporação da Associação de Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo pela ANOREG São Paulo. Acho que a história da Associação de Serventuários é muito, muito rica. Se não nos afastarmos deste modelo paradigmático de registro de direitos, nos transformando em mero depósito de registros eletrônicos, né? Se conseguirmos manter a tradição, eu imagino que teremos contribuído para uma renovação da própria atividade. O futuro está logo aí. Eu me assentei sobre o ombro de gigantes. Já estou me retirando, como tantos que deram o seu melhor contributo para o desenvolvimento da instituição. O futuro está na mão desses jovens que estão chegando, que eles tenham sabedoria, que tenham vontade e que tenham este desejo de contribuir para o engrandecimento da atividade registral no Brasil. Sou Sérgio Giacomino, nasci em São Paulo, capital, no dia 15 de janeiro de 1957 e sou o oficial titular do 5º Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Pois é, lembrar da minha infância é um pouco lembrar a própria cidade de São Paulo. Eu vivia o desenvolvimento da cidade, a hipertrofia das suas vias, dos seus elevados. Eu fui um menino que ia às margens do rio Tamanduateí, no rio Tietê, ainda havia peixes, ainda eram rios piscosos, né? Eu estudei no Parque Infantil Dom Pedro II, ali onde hoje é o Parque Dom Pedro, e era um parque espetacular. Era uma proposta pedagógica do Mário de Andrade, que foi secretário de Cultura do município de São Paulo, e aquele parque era um parque londrino, com toda a característica de um parque com árvores frondosas, com alamedas. São Paulo era muito diferente, muito diferente. E só para terminar esse discurso curioso, no fundo do Parque Dom Pedro II havia um batalhão do Exército, 2º Batalhão do Exército. E nós víamos, os meninos que estudavam no parque, os soldados fazendo manobras, exercícios militares sobre o rio Tamanduateí e caindo no rio Tamanduateí. Eu tenho a impressão que se alguém cair hoje lá, não sai vivo, né? Essa história do monastério virou uma espécie de lenda urbana, né? Dizer que eu fui para o monastério foi exatamente verdadeiro isso, mas são 2 episódios que eu acho que vale a pena aqui falar brevemente. O primeiro é que eu me tornei órfão muito, muito novo, com 4 anos de idade. Minha mãe, Dona Amélia, de boa memória, ela não tinha com quem me deixar, né? Então eu acabei sendo educado num internato, num colégio aqui de São Paulo, que era o Colégio Cristóvão Colombo, que era um orfanato ali na região do Ipiranga. Então eu fiquei durante muito tempo ali, o 1º, 2º, 3º e 4º anos, eu fiquei interno nesse colégio. Mas a lenda que rola aí no meio é que um pouquinho antes de eu prestar o concurso, um concurso que me trouxe para São Paulo,
eu queria estudar, queria um certo tempo de estudo mesmo, então eu me mudei para Claraval, que é um mosteiro que existe na divisa de São Paulo com Minas Gerais, muito próximo do cartório de Franca, onde eu estava naquela ocasião. Então levei os livros para o mosteiro e me integrei na vida monástica do mosteiro de Claraval. E foi uma experiência muito rica do ponto de vista dos estudos, do ponto de vista de encarar o silêncio, de encarar o claustro de madrugada com os frades entoando lá os cânticos gregorianos. Foi uma experiência muito rica, né? Ouvir aquelas histórias da Idade Média que eles contam, as crônicas dos irmãos cistercienses. E foi isso. E tendo passado pelo mosteiro de Claraval, eu acabei sendo aprovado no concurso para São Paulo, e todo mundo dizia que eu fui aprovado por causa da minha vida monástica no mosteiro de Claraval. Mas essa é a história que circula. Eu iniciei muito tarde a faculdade de Direito, né? Hesitei entre 3 grandes paixões. A primeira delas é música. Eu sou músico, tocava profissionalmente, integrava uma trupe de teatro, fazia música para teatro. Então eu tinha aquela ideia de seguir estudando para me desenvolver na carreira de música. Mas já trabalhava em cartório, então havia ali um contraponto, eu tinha que sopesar o aspecto profissional com as tendências, digamos, os impulsos dos talentos e eventualmente da vocação. Mas também me encantava a ideia de fazer letras. E cheguei mesmo a começar um curso de letras na PUC de São Paulo, mas o meu sonho era fazer linguística, né? Estava naquela altura envolvido com a poesia concreta, com os semiólogos, com toda aquela discussão de teoria literária, enfim, era também um foco de interesse. E havia o direito. Bem, o direito, ele era, digamos assim, um caminho curto para poder consumar etapas na minha carreira, né? Iniciei muito jovem no cartório e demorei para prestar. E de fato, prestei o vestibular por 3 vezes consecutivas, fui aprovado. Somente na 3ª vez é que eu logrei seguir até o fim do curso, né? E depois, no fim, acho que peguei gosto pela disciplina, pela matéria, enfim, pelo curso. Acabei fazendo um doutoramento em Direito Civil na Unesp, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Então, a faculdade veio muito tarde na minha vida, né? Eu passei grande parte da minha juventude no teatro, né? Fazendo música, fazendo um trabalho de ator também. Me profissionalizei como ator, né? Era sindicalizado, tem até carteirinha do sindicato, até hoje, fica como uma memória dessa época, né? O ingresso na atividade foi muito curioso, foi um caminho curioso. Eu morava em Santana e era órfão, e era um jovem, digamos assim, inquieto, né? E minha mãe tinha muita dificuldade, né? Porque ela tinha que trabalhar o dia inteiro, era empregada doméstica. Havia um senhor que morava próximo da rua, morava na rua Amaral Gurgel, 128, você vê essas coisas, a gente lembra, né? Ele era um juiz de paz, senhor Dias, eu não sei o sobrenome dele. Diz a minha família que eu, apesar de ser um jovem inquieto e até certo ponto problemático, né? Assim, era respondão, enfim. Mas curiosamente eu respeitava muito esse senhor Dias. E ele assumiu a figura, talvez paterna, de me conduzir para que eu saísse da rua, né? Porque eu estudava de manhã e passava o dia inteiro na rua. Gostava de jogar futebol, essas coisas.
Então ele me levou para era a 4ª Vara Distrital de Santana, que estava ali na rua Alfredo Pujol. E o juiz, naquela altura, era um juiz que veio a se tornar vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E então eu comecei a trabalhar lá como office boy, buscava lanche, trazia lanche, depois trabalhei no protocolo e dali, quando minha família se mudou para São Bernardo, esses juízes, o Álvaro Lazzarini e eu não me recordo agora o nome do juiz, Laír da Silva Loureiro, e o doutor Laír da Silva Loureiro fizeram uma carta de apresentação para o juiz titular, diretor do fórum da 1ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, do Fórum de São Bernardo do Campo. Foi então que eu comecei a trabalhar na secretaria do fórum. Logo depois, muito rapidamente, fiquei um período muito pequeno como contínuo, né? Trabalhava no cartório do júri, corregedoria permanente e cartório de menores, logo em seguida. Fui contratado, era um anexo do registro de imóveis. Então esse período também foi muito rico, eu com 12 anos. Outro dia eu fui na Corregedoria Geral de Justiça e vi o meu prontuário, ele é quilométrico, uma pilha de documentos, porque afinal de contas são 54 anos, né? 1972, 52 anos, que eu estou registrado. Então eu posso dizer que eu conheci um cartório que ainda guardava reminiscências daqueles cartórios medievais, que eram dublês do judicial e do extrajudicial. O cartório de registro de imóveis tinha um anexo do júri, anexo da corregedoria permanente e anexo do cartório de menores. Existia o cartório de menores, havia o código de menores na época, né? Então eu fiquei um tempo até que esses cartórios foram efetivamente oficializados, né? Foram integrados no órgão, no Tribunal de Justiça, e nós tivemos o direito de opção. E eu optei para ir para o cartório de registro de imóveis. Nunca mais saí. Então, desde 1974, portanto, há 50 anos, até este dia que corre do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca mais saí do cartório de registro de imóveis. Fui criado, sou um cartorário, no sentido pleno da palavra. Eu, na verdade, estou desde 72 registrado, desde 74 no registro de imóveis, e quando foi em 1992, eu fiz o concurso para ingresso, né? Eram os cartórios de primeira entrância, e então eu prestei o concurso e fui aprovado no concurso e assumi o registro de imóveis de Cardoso, aqui no estado de São Paulo. Mas também havia prestado concurso e havia sido aprovado no registro civil, que eu não assumi, não tinha muito a ver com a minha experiência profissional, apesar de gostar muito do registro civil. E também prestei concurso no Rio de Janeiro, mas acabei ficando em São Paulo. Fui aprovado no Rio de Janeiro, mas a minha família, os vínculos de amizade profissionais, todos eles eram daqui de São Paulo. Eu resolvi ficar em São Paulo. Fiquei no cartório fiquei no cartório de Cardoso, até que, por convite do desembargador Vaz de Andrade, eu assumi a intervenção do cartório de Franca. E ali eu fiquei até a época do concurso, quando prestei o concurso e vim em 2000 para cá, para a 5ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo. Olha, eu vi o desenvolvimento de todas elas, né? O IRIB foi fundado em 1974, eu já era escrevente, e o oficial do cartório, recentemente falecido, Rubens do Amaral Gurgel, era membro do IRIB e participou daquelas primeiras iniciativas, os primeiros encontros. Eu tenho inclusive algumas fotos em que ele aparece juntamente com um colega dele, que depois assumiria o 2º registro de imóveis
de São Bernardo do Campo, com a Trualdo José de Menezes. E assim foi que eu tive contato com o IRIB, e na época também tive muito contato com a Associação de Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Rubens, ele solicitava licença. Para solicitar licença tinha que ir lá no IPESP, porque tinha que ter uma certidão negativa, e ia fazer alguma coisa, acho que ia pagar as mensalidades da Associação de Serventuários, não me lembro bem, era já ali na rua Quintino Bocaiúva. Logo depois, acho que na gestão do Ari ou na gestão do Bernardo Francês, não me lembro bem, houve a assimilação e incorporação da Associação de Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo pela ANOREG São Paulo. Acho que a história da Associação de Serventuários é muito, muito rica. Inclusive, o acervo consistente nas revistas, nas publicações da associação, desde a década de 20, é um repositório formidável para se conhecer a história das instituições dos cartórios extrajudiciais do Estado de São Paulo, né? O IRIB entra na minha vida a partir de 93, 94, quando eu comecei, um pouquinho antes, 92, 93, quando eu comecei a participar dos encontros. E já nessa época, lembro que uma das inquietações, né, era justamente o impacto das novas tecnologias na atividade dos registros. Eu tenho a impressão que eu fui o primeiro a fazer uma larga exposição sobre o uso de microfilmagem, de computadores e outros recursos tecnológicos, isso em 1996, no encontro que houve lá em Fortaleza, no Ceará. Logo em seguida, em 97, no primeiro encontro de notários, eles chamavam de simpósio, primeiro simpósio de notários e registradores do Estado de São Paulo, eu participei falando exatamente sobre isso, e me lembro que, na ocasião, nós convidamos e vieram para cá, para o Brasil, representantes da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha. E naquele momento havia um florescimento de uma cultura jurídica e um interesse em disciplinas correlatas, como as novas tecnologias, como elas eram assimiladas pelos cartórios, que tinham a fama, inclusive, de serem precursores de inovações tecnológicas, estavam sempre avant la lettre, estavam à frente do seu tempo na assimilação de novas tecnologias. E por aí foi. Eu assumi na gestão do Lincoln Bueno Alves a tarefa de revitalizar as publicações do IRIB. Isso foi feito. A gente acabou publicando milhares de páginas, e eu não estou fazendo uma expressão superlativa, foram milhares de páginas. Só livros, foram 26 livros publicados pela Fabris, mais uns 8 pela Saraiva, sem contar as publicações avulsas, o boletim do IRIB, depois o boletim eletrônico do IRIB, depois o boletim do IRIB em revista, a revista de direito imobiliário do IRIB, até que me tornei presidente. Quer dizer, digamos assim, o desenvolvimento natural era vir a me tornar presidente, porque já estava tão entranhado na vida do IRIB, e talvez não, com certeza eu fui o presidente mais eleito e reeleito, né, da história do IRIB. Fui conduzido à presidência por 4 vezes, não consecutivas, mas por 4 vezes fui presidente do IRIB. O IRIB tem um papel relevantíssimo na história do direito registral imobiliário. É uma lástima, e eu lamento profundamente, que o IRIB, que figurava na medida provisória 759 de 2016 como a instituição que teria o encargo de conduzir as reformas estruturais que levaria o sistema de registro imobiliário a um novo patamar tecnológico, infelizmente o IRIB foi
na conversão da medida provisória na Lei 13.465, acho que foi isso, Lei 13.465, o IRIB foi, a indicação do IRIB foi vetada, né, de última hora. Havia, foi uma lástima. E também eu lastimo muito o fato de que, recentemente, com o advento da Lei 14.382, houvesse uma proliferação de entidades representativas de registradores. Então hoje nós temos várias, né? Nós temos, além do IRIB, outras instituições, outras entidades, e eu lamento porque o repositório de toda a matéria registral, o interlocutor, né, um interlocutor por 50 anos com o governo, com a sociedade, e mesmo entre os registradores, era o IRIB. Não havia necessidade de se criar outras entidades paralelas para fazer exatamente o que o IRIB fazia, que é representar os registradores imobiliários do Brasil. Essa é uma longa história e valeria a pena contar, porque infelizmente esses dados acabam se perdendo nesse oceano de informações que nós vivemos. Hoje nós vivemos uma saturação informativa e a gente vai perdendo os detalhes. O Flausilino Araújo dos Santos foi o grande arquiteto da ideia do ONR. Ele tinha essa ideia, já que vinha sendo desenvolvido há muitos anos, desde que ele assumiu a presidência da Arisp aqui em São Paulo, quando nós viemos para São Paulo na década de 2000. E fomos desenvolvendo trabalhos e chegou um momento em que consideramos que seria oportuno a criação de uma entidade, criação por lei de uma entidade que pudesse congregar todos os registradores imobiliários brasileiros num órgão, né, próprio da classe. E se pensava que justamente haveria uma assimilação do IRIB por esse órgão criado por lei, que era uma espécie de colegiação obrigatória, exemplo do que ocorre, por exemplo, em outros países, como Espanha, que tem o Colégio de Registradores Imobiliários e Mercantis da Espanha, não é? E nós trabalhamos durante toda a década de 2010, 2011, 2012, na especificação de um modelo de sistema de registro eletrônico que não era implementado, que não era concretizado, e por várias razões, por múltiplos fatores e razões. Muito bem, então nós pensávamos que era importante ter um órgão ao qual estivessem todos os registradores vinculados compulsoriamente, de modo tal que nós pudéssemos criar uma infraestrutura de molecularização, de integração de todos os registradores imobiliários nesse ambiente, nesse ecossistema tecnológico, né? E que pudesse também, a partir desta modelagem institucional, criar a colegiação e a contribuição obrigatórias, para que houvesse recursos para financiamento de todas as iniciativas de modernização do sistema registral imobiliário brasileiro. E nós, então, viemos lutando 2010, 2011, fomos para o CNJ, realizamos encontros, houve um convênio que acabou dispondo de uma verba pública para o desenvolvimento do SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Isso tudo ficou a meio caminho. A gente não conseguia tirar isso do papel. Era preciso ter um organismo como o ONR para que houvesse uma vinculação dos registradores, porque todos diziam, está tudo muito bem, esse projeto é bonito, é maravilhoso, nós fizemos uma POC, fizemos a especificação, mas e daí? Cada cartório era uma ilha informacional, uma ilha, né, aquela desintegração, né, orgânica, né? Então,
o que a gente queria não era integrar os registradores num órgão, num único órgão, e sim dotar os registradores de uma infraestrutura que permitia a interconexão, a interoperabilidade, não a assimilação de atribuições que são próprias, indelegáveis do registrador imobiliário. E o resultado desse trabalho foi coincidente com a minha segunda recondução à presidência do IRIB no final de 2016. Houve uma eleição muito disputada, eu acabei vencendo, e acabei vencendo com a responsabilidade de concretizar o ONR que havia sido previsto na medida provisória baixada no dia 23 de dezembro de 1996. Essa saga, eu chamo de saga, verdadeira saga, foi uma iniciativa, foi muito afanosa, foi muito custosa, foi muito pedregosa a estrada que nos levou a ONR tal e qual nós o conhecemos hoje. E olha, e fica aqui registrado que foram pouquíssimas pessoas que aderiram à ideia original. Nós lutamos com muitas frentes, em muitas frentes. Lutamos contra iniciativas privadas que visavam capturar o sistema de registro imobiliário no Brasil. Lutamos contra a ignorância, lutamos contra a falta de conhecimento, lutamos contra o preconceito, lutamos contra uma certa cainofobia, quer dizer, aquele medo das novas tecnologias, né? E elas nos escolheriam de qualquer forma. Nós não ficaríamos à margem desse processo de transformação da sociedade digital, né? Foi muito difícil, foi muito custoso, lutamos praticamente sozinhos. Eu tenho que citar aqui o nome de algumas poucas pessoas que merecem todo o crédito por tudo que foi feito, que são, em primeiro lugar, o Flausilino Araújo dos Santos, o grande Flausilino. As pessoas ainda vão reconhecer o legado desse grande registrador e grande ser humano também, um registrador que, assim como eu, tem uma história linda de superação, de luta contra o preconceito e tudo mais. Outro nome que não pode ser esquecido, jamais, é o nome do Marcelo Martins Berti, desembargador aqui de São Paulo. Ele, desde o primeiro momento, muito antes, ele, desde a década de 90, era juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e realizou um trabalho excepcional, né? Tenho que lembrar o nome também do hoje desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior. Eles todos estiveram lá na LSTEC, que era aquele laboratório de sistemas integráveis ligado à Escola Politécnica da USP, que foi contratada para fazer a especificação do SREI. Tem que lembrar também o nome do Luiz Paulo Allende Ribeiro, que também acompanhou tudo isso, foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, hoje está no CNJ. Tenho que me lembrar da diretoria do IRIB, que naquela altura, em 2016, assumiu a responsabilidade de colocar aquele ovo em pé, que era o ONR. Então, aqui eu não quero cometer nenhuma injustiça, esquecer o nome de algum dos meus colegas que estiveram juntos e que deram apoio, né? Mas fica aqui o reconhecimento à diretoria executiva e aos conselhos do IRIB naquela gestão, da qual eu me lembro com muita alegria, orgulho e satisfação pelo trabalho realizado. E nós chegamos onde estamos hoje. O ONR é uma realidade, os seus fundamentos estão bem plantados, fincados na terra, né? É evidente que eu não sou capaz de prever o futuro, mas tenho a impressão que se nós não nos desviarmos da tradição, da verdadeira tradição do registro imobiliário no Brasil, que é um registro de segurança jurídica, orientação que vem de ser, de certo modo, abalada pelas reformas recentes, mas se não nos desviarmos desse rumo, né, se não nos afastarmos deste modelo paradigmático de registro de direitos,
nos transformando em mero depósito de registros eletrônicos, né? Se conseguirmos manter a tradição, eu imagino que teremos contribuído para uma renovação da própria atividade. Em 94 a gente havia descoberto a internet. Começamos as primeiras experiências foram, na verdade, com o BBS, antigo Bulletin Board System. Nós prestávamos informações, requisição de certidões, um modelo prototípico de atendimento por balcões eletrônicos se deu efetivamente no cartório de Franca, onde eu estava. E não sou eu que diz isso, é uma reportagem da Folha de São Paulo, que foi feita por ocasião desse primeiro simpósio de direito notarial que se realizou aqui em São Paulo, patrocinado pela Noreg de São Paulo. E não só a Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde, que hoje já nem mais existe, também reconheceu que era o primeiro cartório na internet. Mas eu fui o responsável também pela criação do site da Noreg. A Noreg não estava na internet. Eu criei o site e também fiz isso com o IRIB. O site www.irib.org.br foi feito por nós. Assim como o site www, a Noreg SP, foi feito por nós. Pelo grupo de pessoas com o qual nós dividíamos as mesmas preocupações. E eu fui durante muitos e muitos anos, fui o criador do boletim eletrônico que nasceu, o boletim eletrônico do IRIB e a Noreg SP. Nós editávamos um boletim conjunto, depois cada instituição, cada entidade tomou, né, o seu caminho e seguiu se desenvolvendo, mas na origem, né, hoje nem sei qual é o número do boletim, 5.000 e não sei quanto, continua, né, o boletim continua. Os meios de comunicação vão se modificando. Hoje as pessoas falam pelo Instagram, pelo Twitter, mas o boletim, que era uma newsletter, né, continua ainda viva e ativa no IRIB. Pois é, o sistema de registro imobiliário brasileiro experimenta nos dias que correm uma transformação que eu considero que foi uma intentona defectiva e algo imprudente, que foi a assimilação de modelos próprios de sistemas de registro de garantias da UNCITRAL, dos Estados Unidos, que é uma cultura jurídica completamente diferente da nossa. Se tentou trazer para o sistema de registro imobiliário brasileiro esta modelagem, né? A expressão máxima desse impulso é a criação do extrato, né? Uma espécie de recidiva anacrônica do que tivemos já no século XIX, né? Os extratos cumpriram um papel nos primórdios do sistema de registro hipotecário brasileiro, que nesse aspecto copiou os antigos bordereaux franceses, né? Mas nós entramos em 2022 numa nova fase em que a criação de direitos reais, a criação dos direitos reais de garantia passa a ter como título pura e simplesmente uma planilha eletrônica, uma cadeia de caracteres em XML que, a rigor, suprime a própria ideia de qualificação jurídica dos títulos que acedem a registro. E eu digo que foi defectiva porque nós ficamos a meio caminho. Nem bem implementamos, como se desejava no início, um registro centralizado de garantias mobiliárias e imobiliárias, que acabou redundando na ideia também
bastante defectiva, e acho que hoje as pessoas reconhecem isso, na ideia do SERP, nós ficamos a meio caminho. E o sistema de registro público brasileiro requeria única e tão somente protocolos de interconexão, de interoperabilidade. Não havia necessidade de criar uma grande central nacional de registros públicos que nem existe na realidade. Quer dizer, a supressão da singularidade, das especialidades que se intentava ali no movimento de reforma da lei, acabou não se consumando e nós ficamos mancos. Nem somos propriamente um sistema de registro jurídico, né, um registro de direitos, nem somos aquilo que pensavam os seus, digamos assim, inspiradores, né, um registro eletrônico em que os intercâmbios ocorrem por mudança do estado na base de dados, né? O registro de imóveis brasileiro está passando por um processo de transformação. Acho que os notários apanharam muito bem o sentido das mudanças, assimilaram as novas tecnologias, criaram a assinatura notarial, criaram a escritura pública que pode ser lavrada por meios eletrônicos. Enfim, os notários fizeram muito bem a sua tarefa, no que foram favorecidos pelo fato de que os notários têm um único órgão de representação, que é o Colégio Notarial do Brasil. Coisa muito diferente do registro de imóveis, que hoje tem um monte de entidades que puxa cada qual para o seu canto, muito embora hoje impere aí um discurso de entendimento, de colaboração, né? Mas a verdade é que era desnecessário tudo isso, né? A reforma representada pela Lei 14.382 foi, do meu ponto de vista, um equívoco. O registro de imóveis precisava se interrelacionar muito mais, essencialmente, com os notários do que com o registro civil, do que com o próprio registro de títulos e documentos. De fato, nós estamos interagindo com o crédito imobiliário, nós estamos interagindo com esses interlocutores. Ali era necessário criar um protocolo de cooperação, de interconexão, de interoperabilidade, não entre os registros públicos, porque eles continuam funcionando como funcionavam antes, apesar de ter um nome pomposo hoje, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, né? É slogan, isso é propaganda, não tem efetividade, a reforma não foi pensada de modo sistemático, realmente foi assodada, realmente foi falta de consenso na própria classe, de consenso com a comunidade jurídica, né? Se pega lá os livros que tratam da reforma, ela foi aprovada na calada da noite, eu chamei de blitzkrieg, quer dizer, numa espécie de iniciativa relâmpago para atender os interesses propagandísticos do governo e certos interesses também do mercado imobiliário, que são legítimos, que são ponderáveis, que são respeitáveis, mas havia um caminho muito melhor, havia um caminho institucional para que tudo isso pudesse vir a lume. Infelizmente, nós perdemos uma oportunidade de ouro, temos este imbróglio, né, normativo, que ninguém nem sabe como regulamentar propriamente, não é? Já se passaram 2 anos e, efetivamente, o que nós temos é muito pouco perto de tudo aquilo que foi alardeado como conquista da sociedade brasileira pela modernização do sistema de registro eletrônico. Isso nada foi alcançado, nada foi alcançado que não teria sido ultrapassado se as iniciativas de cada especialidade se mantivessem com seu impulso original. Eu vivi, não é, muito, e tenho a memória de tantas coisas, né, que ocorreram, tantos episódios, né? Eu contei
uma das histórias é linda, porque o protagonista de fato existiu, já é falecido, e eu não vou declinar o nome dele, porque o nome da crônica é O Burrinho do Cartório. E ele era entregador de notificações do cartório, uma pessoa adorável. Eu fecho os olhos e vejo o semblante do figura, com seu terno e seu colete rosa, o que era uma extravagância, né? Mas era um homem pacífico. Eu fecho os olhos e vejo um caudaloso rio que flui tranquilo. E assim era essa pessoa. Acho que posso dizer o nome dele. E era o Paulo. Ele era um entregador de notificações. E um dia ele foi para casa dele e foi com um livrinho. A gente tinha um livrinho de protocolo de entrega de notificações. E ele deixou na garupa da moto, né? E tinha um burrinho que passava ali nas redondezas. O burrinho comeu o livro de notificações e dizem, né, ele contava, né, no fim ele reportou o episódio para nós, disse que ele teve uma luta ferrenha com o burrinho para tirar o livro protocolo da boca do burrinho, que mastigou lá umas páginas, e aí ele me levou aquele livro todo mastigado. Eu era interventor, né, e levou aquele livro para mim. Achei isso, contei numa das crônicas que está publicado aí na revista, né? Essa tem um lado humano. Os cartórios têm uma característica que é a seguinte: pelos cartórios passam todos os momentos mais importantes da vida de um indivíduo, de uma pessoa humana, né? Desde o nascimento, passando pelas mudanças, né? A emancipação, a maioridade, passando pelo casamento, passando pelo divórcio, passando pela morte, né? E além de permeio, os cartórios também registram a vida jurídica da sociedade, né? Com seus reconhecimentos de firma, as suas autenticações, os seus registros de compra, de venda, o primeiro imóvel da família. As pessoas guardam a sua escritura registrada na gaveta. Na verdade, os cartórios estão na vida da sociedade há muito tempo. Se quer estudar como a sociedade vivia, por exemplo, na Idade Média, basta fazer um estudo meticuloso dos atos notariais que se conservaram desde o século XIII até agora, né? Até no advento das novas tecnologias. A gente nem sabe, né? Nós temos representantes dos pergaminhos da Idade Média, 1305, o primeiro regulamento de Dom Diniz. Nós temos esses representantes digitais, representantes em pergaminhos e documentos notariais. Será que nós teremos isso daqui a alguns anos nos meios eletrônicos? São tão intangíveis, né? Essas histórias são lindas, né? Enfim, aquele que tem curiosidade de conhecer uma dessas histórias, eu sugiro que procure, está no site do Sinoreg, a revista Cartórios com Você. Exatamente, Cartórios com Você, que eu tenho o gosto, eu tenho a honra de ser um colaborador escrevendo sobre crônicas e histórias de cartório e causos de cartório. Todo mundo tem uma história parecida, né? Quando alguém devota a sua vida a representar os interesses de outrem, acaba sacrificando, né, de uma forma ou de outra, o tempo que poderia ser dedicado à família, por exemplo, né? Eu tenho uma família bem estabelecida, tenho 4 filhos, e olhando em retrospectiva, eu vejo que
parte do tempo que poderia ser dedicado de maneira integral aos filhos, eu acabei dividindo com a atividade de representação corporativa, né? Eu me lembro que, por ocasião do congresso do Cinder, que se realizou em Fortaleza, em 2005, eu estava lá no congresso, era presidente do IRIB, e minha mulher estava indo para o hospital em trabalho de parto. Tive que abandonar lá a reunião, embarcar num voo para poder fazer, acompanhar a mulher e participar, inclusive. Era um parto natural. Dei o primeiro banho no meu Tiago. Mas assim, eu estava lá, estava em Fortaleza, no momento que talvez eu pudesse, fosse outra minha história, da qual não me arrependo, hein? Talvez estivesse ao lado dos filhos. Tenho uma família linda, uma companheira maravilhosa, a Tânia Giacomino, e meus filhos, né? O Tiago, o Pedro, a Helena e a Iris, que hoje mora na Alemanha e deixa o pai saudoso, né? E assim, a família é um dos tripés, né? Estou vendo aqui o tripé da máquina, né? Mas é um dos tripés, ao lado do profissional, do lado profissional, né? E o outro tripé é essa relação social, né? Que a gente assume papéis, né? Na sociedade, no concerto da humanidade, né? Então eu tenho a consciência de que eu depositei ali um grãozinho de areia no edifício dessa instituição. Esse grãozinho foi depositado com amor. Tenho perfeita consciência de que fiz o que fiz por amor, porque estava em mim realizar mercê de Deus, que me deu força, que me deu ânimo, vontade, determinação, resiliência para aguentar tanto a apurrinhação, né? Tanta apurrinhação. Enfim, é isso. O que eu vislumbro assim, não quero correr o risco de ser excessivamente otimista e falsear os elementos objetivos que a gente dispõe para poder considerar, né, o futuro, pelo menos o imediato, né, não de longo alcance, futuro de longo alcance, né. Nem tampouco ser pessimista a ponto de considerar que as iniciativas estouvadas de reforma da lei podem ter inquinado, né, um elemento de desestruturação da instituição tal e qual nós conhecemos, né? Talvez eu deva me posicionar em médios, né? Considerar que há muito a ser feito, considerar que muito já foi feito, que houve um caminho já percorrido, que há ainda um importante desafio, que é completar o processo de transformação dos meios que colocará os registradores no século XXI. É preciso fazer esse caminho de digitalização dos registros e das notas. Nós já estamos, né, em progresso, estamos nesta trajetória. Agora fica aqui um convite, um repto, um desafio, uma pergunta que eu entrego a cada um dos registradores, dos jovens registradores provados pelo concurso público que estão assumindo agora suas serventias, né? Vocês estão preparados? O futuro está logo aí. Eu me assentei sobre o ombro de gigantes.
Já estou me retirando, como tantos que deram o seu melhor contributo para o desenvolvimento da instituição. O futuro está na mão desses jovens que estão chegando, que eles tenham sabedoria, que tenham vontade e que tenham este desejo de contribuir para o engrandecimento da atividade registral no Brasil. Olha, quando eu assumi a primeira vez a presidência do IRIB, eu dizia para eles que eu era, como eu estava, era já um veterano, mas era também um novo, porque era o primeiro concurso aqui, Então, eu achava que eu estava ali intermediando uma geração anterior em face de uma nova geração que chegava ali naquele momento. Então, eu dizia que eu era o João Batista do registro, do futuro do registro de imóveis, Eu dizia que eu era o João Batista que antecedia aquele que vem. Aquele que vem é sempre alguém que vem para substituir a frondosa árvore do registro. Ela precisa se regenerar e não se... assim, a palavra de moda hoje é disrupção, Acho que disrupção é destruição. Eu prefiro regeneração, assim como uma frondosa árvore dá suas flores, dá seus frutos, e daí suas sementes, e aí a saga continua. Eu acredito que os novos registradores serão esses brotos que florescem à sombra de grandes árvores. Tenho saudade do que era o cartório. Olha, veja só, quando o cartório de registro de imóveis funcionava 20, 30 anos atrás, nós tínhamos, eu cuidava, além da minha atividade jurídica, vamos dizer assim, eu era escrevente, eu cuidava da parte de recursos humanos, eu fazia parte de frequência, salários, etc. Era uma pessoa. Hoje, a atividade administrativa de um cartório, médio para grande, ocupa perto de 50%, 60% das atividades, Então, hoje a atividade administrativa, aí envolvida o uso de nova tecnologia, etc., acaba nos levando a uma complexificação da atividade e faz com que eu tenha saudade do cartório antigo. Parecia que o tempo não passava. É curioso. Os cartórios na década de 70, eles tinham ainda o perfume da tradição. Eu não sei te dizer. Os cartórios têm um perfume que é só deles, O papel antigo, aqueles livros, Eles têm uma fragrância que é própria, Então eu tenho saudade disso, Hoje em dia os cartórios são anódinos, Eles são gabinetes iluminados, Aliás, para terminar, eu me lembro de uma crônica não sei o nome do cronista, mas está na internet, inclusive outro dia eu li, no dia da fundação do Cinder, que foi em 1972, na cidade de Buenos Aires. Existe lá uma crônica em que o camarada fala do futuro. E o que mais me chamou a atenção é que no futuro, na minha opinião, distópico dos cartórios, ele enxergava uma luz azulada, mortiça, e vários computadores, naquela altura mainframes, computadores grandes. Quer dizer, na antevisão daquele, possivelmente um registrador, daquele cronista, o futuro era um futuro antisséptico, Nada de livros, nada desse calor humano, do drama humano, dos formais de partilha, nada, tudo são dados. Os dados são elementos destituídos de espírito, destituídos de história, destituídos de tangibilidade, Nós não sonhamos com dados. Nós sonhamos com pessoas, nós sonhamos com as coisas tangíveis desse mundo. E, às vezes, alguns sonham com as coisas intangíveis dos céus. Mas aí é uma outra história, um capítulo à parte,
que não calha uma entrevista sobre cartórios. Eu acho que valeu muito. Agradeço ao Registro de Imóveis, que essa família, instituição que me acolheu, aos juízes. Eu nasci dentro do judiciário, numa época em que os cartórios eram partes integrantes do poder judiciário. Então, eu tenho saudades desta ambiência, né, desse ambiente forense. Muito embora a Constituição, apropriando-se de uma expressão do João Mendes de Almeida Júnior, diz que os serviços notariais e de registro são órgãos. Se são órgãos, são membros essenciais, vitais de um organismo judiciário.